Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. A indicação de hoje é um tanto quanto diferente aqui no canal porque eu não costumo ler tantas HQs, histórias em quadrinho, mas das que eu li, então essa daqui, que é o assunto do vídeo, foi a que mais me encantou, que me conquistou e que se transformou na minha preferida. Eu estou falando de Fun Home, escrita, desenhada pela Alison Bechdel. Dos livros que a gente tanto vê pela internet na vida, mas que a gente nunca para pensar a respeito, para entrar em contato realmente com a sua história. Então a gente passa a apenas conhecê-lo, mas não de todo, mesmo que antes da sua leitura. Então muitos amigos meus falavam muito bem dele para mim, me recomendavam, mas eu nunca tinha de fato parado para ler. E por conta do Leia Mulheres aqui de Jundiaí, que é um clube literário que eu medio aqui na cidade, junto da Mari Dalchico e da Isa, do Livriza, nós escolhemos ler esse livro nesse mês, então eu finalmente entrei em contato. Porém, eu já tinha essa edição que a Roberta me deu de presente, uma leitora aqui que acompanha o Literaturice, ela me deu de presente no ano passado, se não me engano. E eu acho lindo, essa daqui é a edição original, então está em inglês. E essa daqui é a tradução. Eu cotejei, já foi publicada antes por uma outra editora, mas agora atualmente é publicada pela editora Todavia. Eu acho sensacional essa edição também. Vai rolar sorteio dela lá no Instagram, então é só acessar @blogliteraturice, me acompanhe por lá e participe do sorteio dessa HQ que é, como eu disse pra vocês, é a minha preferida no momento. Então, muito obrigada a Roberta por ter me dado de presente esse livro, ele vai continuar comigo com certeza. Gostei muito de cotejar e ver como que é o original e como que ficou o trabalho da tradução, porque sempre quando a gente fala da tradução de histórias em quadrinhos, também tem outra questãozinha delicada que é em relação ao texto visual, não apenas ao texto traduzido, que é o escrito, né? Então, vamos falar um pouquinho da história desse livro. Eu tenho aqui em mãos uma autobiografia. A Alison ela vai contar sobre um pouco sobre sua vida, principalmente voltada para a infância, a sua adolescência, começo aí da sua vida de jovem adulta, principalmente focada na figura paterna, na figura do seu pai, que é o Bruce, e que era tão extraordinária assim, no sentido negativo e positivo também. A família da Alison, ela viveu em um palacete, em quase uma mansão assim. E é nesse lugar que o pai dela, essa figura tão estranha, diferente, vai viver as suas manias também estranhas e diferentes. Ele era uma pessoa que gostava dos detalhes e que gostava de flores, muitas flores, que gostava de arrumar, consertar tudo que tinha em casa para ser consertado, mas também de alguns objetos extravagantes que fizessem parte da casa, mas que fossem assim como monumentos ali no meio. Então a Alison em casa, ela sempre se sentiu meio estranha por conta disso. Era um ambiente estranho, cheio de veludo, de coisas assim, over, sabe? Mas justamente quem cuidava disso era o seu pai e não a sua mãe. É claro que a sua mãe aparece aqui, o seu pai aparece do começo ao fim, ele é o foco, não tem como fugir disso, mas a sua mãe também está bastante presente. No geral, eu acho que essa história aqui, ela é de crescimento da Alison, mas é um acerto de contas um pouco com o seu pai. Seu pai, então, aos poucos, isso não é spoiler, tá? Tá aqui na orelha do livro, a gente descobre junto da Alison, como que ela descobriu isso também, que ele foi bissexual. E é claro que também falar de spoilers numa autobiografia é difícil, sempre é muito difícil. A questão toda é que, aos poucos, a Alison própria se descobre homossexual. E eu vou colocar aqui, entre aspas, o se descobrir, porque ela sempre foi uma pessoa diferente socialmente falando das outras, né, das crianças, das meninas com as quais ela convivia. E somente na faculdade é que, através de dicionário, né, que ela se deparou com a palavra homossexualidade no dicionário, com livros, então teve essa trajetória bem intelectual, dessa descoberta dela, foi só a partir dessa consulta própria que ela realmente começou a se entender. Todo esse trajeto que ela conta pra gente
tem com certeza um reflexo da família dela, principalmente por conta desse pai dela que tinha casos com homens e com garotos e que, quando criança, ela não entendia o que acontecia que não se encaixava, que é justamente esses casos do pai e que a mãe provavelmente sabia, mas enfim, tem essa questão social toda pesada e densa que o livro aborda. E eu acho que essa é uma das características principais aqui do livro, que traz uma dinâmica diferente para ele, porque olha só que interessante, né? Fun Home, uma tragicomédia em família. Para mim, em nenhum momento aqui há essa comédia, sabe? É sempre um tom muito mais pesado mesmo, psicologicamente pesado. É claro que todo esse crescimento dela em família, e isso eu também penso bastante na minha criação, né, em relação à figura paterna, tudo, tem um peso na sua vida, na sua formação. E depois, quando ela começa a se questionar a respeito de como foi justamente o seu crescimento ali no núcleo dessa família. O livro tem 7 capítulos e o primeiro é Velho Pai, Velho Artífice. Ela já começa com essa imagem do pai enquanto um construtor de algo, de vários algos, né? E ela tem vários aspectos que ela coloca pra gente que dão a impressão dele ter sido esse artífice. Aqui no começo ela vai compará-lo ao Dédalo, pai de Ícaro, né? E nós temos uma figura bem emblemática dela enquanto brincando de aviãozinho com o pai, né? Quando os pais seguram, as mães seguram a gente com os pés assim pra cima. Só que a questão muito importante do livro, que eu, enquanto Mallory leitora, né, notei, é que há uma certa comparação entre ela e o pai, não apenas por conta da sexualidade aqui, mas também nessa questão de artífice. Ela, Ellison, enquanto construtora desse livro, ela realmente consegue fazê-lo de uma forma muito bem embasada. Ela não entrega pra gente logo de início as coisas. Ela vai conduzindo o leitor de acordo com o que ela quer para chegar no que ela quer, sem que ele desconfie aonde está chegando. Então, sim, tem a comparação entre ela e o pai. Ela sempre falou que ela foi essa menina com jeitos masculinos e o pai, esse homem com jeitos femininos. Ela diz isso em certo ponto aqui do livro, mas ambos eram artífices. E eu acho bem importante analisar o vocabulário que ela emprega aqui no livro. Por isso que foi importante cotejar o original com a tradução. Ela usa palavras, ela usa construções, em determinados momentos ela coloca algumas, ela insere algumas informações que no momento ali não faz muito sentido, mas que depois vai pesar bastante. Então, ela constrói a narrativa desse livro juntamente com a imagem, com o texto visual. E aí eu quero entrar nessa discussão de como que é a ilustração do livro. Eu fiquei fascinada, eu não sei se eu já comentei isso aqui antes, mas eu desenho, eu gosto muito de desenhar. E isso sempre... engraçado, né? Eu gosto muito de desenhar, mas eu não sou tão leitora de HQs. Talvez isso mude daqui pra frente, mas... eu achei muito singelo, né? E aqui na capa dessa nossa edição brasileira, já dá pra ver, mas ó, eu posso mostrar pra vocês. A paleta de cores que ela usa é um cinza, um azul meio acinzentado, preto e branco. A todo momento, não tem nenhuma outra cor, vejam só. E a caracterização dos personagens é muito importante aqui, porque você tem essa imagem, né? Essa questão visual do livro. O pai dela, interessantíssimo, sempre está com uma expressão carrancuda. Ele nunca está feliz, ele nunca está com uma aura positiva. Ele sempre é representado de uma forma um tanto quanto negativa, não apenas pelos gestos, pelas suas atitudes, mas também pela sua expressão. Preciso parar um pouquinho na questão do próprio título, né? Fun Home. Que em inglês, na verdade, fun home seria a contração de funeral home, que é funerária, casa funerária. A família da Ellison é dona da funerária da cidadezinha, então tem essa questão, mas também tem um duplo sentido aqui, porque fun, em inglês, pode ser diversão, graça, então seria a casa graciosa, a casa divertida,
que não tinha nada de divertida, na verdade, né? Não apenas pela figura do pai, mas porque ela diz aqui logo no começo, ela nunca teve carinho por parte da família dela, os pais nunca tocaram direito nela e nem se tocaram entre eles. Ela tem um determinado momento que ela fala que, se não me engano, ela lembra de 2 momentos nos quais os pais se tocaram, não é nem outras coisas, assim, não tinha essa questão de se afagar, de carinho. Então vejam que até mesmo no nome, a Allison, ela pensou bastante nessa escolha lexical, de vocabulário que há aqui nessa obra. Não posso deixar de citar que o livro, ele traz muitas e muitas referências literárias. Isso porque não apenas a mãe da Allison era uma atriz e vivia lendo também, como o seu próprio pai era professor. Além de dono da funerária, de trabalhar na funerária da família, ele era professor de inglês ali naquela cidade. Ele sempre gostou de ler, então por isso a Allison herdou essa questão cultural, ela a todo momento lê, mas o pai dela é o grande leitor de sua vida, exemplo, né? Ele passa o livro inteiro lendo. O Bruce gosta muito de Fitzgerald, de Wilde e também de Proust, que são 2 escolhas interessantes aqui no enredo e também para a vida dele, porque tem essa questão da homossexualidade ali nesses 2 escritores. Mas tem Tolstói, tem Virginia Woolf, a rodo aqui, então vocês que me conhecem há um pouco mais de tempo sabem que isso é uma questão tanto quanto parcial, porque eu amo Virginia Woolf, mas esse livro ele é carregado de referências literárias, o que para leitores como a gente, né, para leitores assíduos, amantes dessas citações, dessas referências dentro de livros, isso daqui é um prato cheio. Fica aqui então a minha indicação fortíssima de um enredo muito bem construído, de uma forma magistral e coesa, do começo ao fim. Tenho certeza que as informações, elas têm um peso nessa narrativa, mesmo que naquele momento não pareça, e de um trabalho lindíssimo, belíssimo no sentido visual mesmo, porque nós estamos falando de ilustrações singelas, mas bem significativas, nas expressões, nos detalhes mesmo. Se você gostou dessa indicação, não se esqueça de dar uma conferida lá no sorteio que está rolando no Instagram do Literaturice, de dar um joinha aqui nesse vídeo para você me ajudar na divulgação dele para mais pessoas. Compartilhe o Literaturice com quem você sabe que gosta de ler e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê num próximo vídeo, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!